É isso que a Leila não compreende. Fala a verdade, né, galera? É de arrepiar. E, por falar em de arrepiar, o Pablo, zagueiro que está treinando separadamente dos outros jogadores, está muito empolgado com a final da Libertadores. Dá uma olhadinha aí. Final de Libertadores é muito pica, velho. Você é louco. A sensação, a atmosfera. Sai no time! Tira a zaga! Achei. É isso, galera. Queria saber a opinião de vocês. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a final da Libertadores, né? Martelo batido em relação a algumas situações. Uma excelente notícia sobre uma dessas situações da final. Em relação ao Aeroflá, o Flamengo mudou o planejamento por causa dessa organização das torcidas para dar aquele último carinho para os jogadores do Flamengo, né? Em relação ao Racing, foi punido, né? Ele teve que aguentar as consequências da festa que eles fizeram no estádio deles. Delírios de um candidato a presidente. Tem candidato a presidente de clube aqui no Brasil que está prometendo a contratação do nosso 9 bolado, do Pedro. E sobre a arbitragem, o Abate Abel, ele foi liberado para voltar para a Série A após um pouco mais de um mês, né? Sendo que desse mês tivemos a data FIFA. Realmente, em relação à arbitragem, a CBF é uma vergonha. E por falar em arbitragem, se elas estão te estressando, cuidado. O estresse é um dos fatores que mais causam a queda de cabelo, você sabia? Então nesse fim de ano, investe em você, faça boas escolhas, dê um upgrade na sua autoestima. A Manual, que já é sucesso há anos, está de volta com a Hair Friday. A Manual é uma plataforma de saúde que descomplica o tratamento contra a calvície, te conectando a especialistas clínicos que vão acompanhar tudo com você. E esse acompanhamento clínico médico, ele avalia o caso individualmente e indica o melhor plano para revitalizar os seus fios, fortalecer o seu cabelo ou até cuidar daquela entrada que começou a aparecer. E ó, se você já fez transplante capilar, saiba que é fundamental continuar tratando do couro cabeludo, viu? Dá uma olhada nesse antes e depois. São milhares de clientes satisfeitos que já recuperaram o cabelo e a confiança. Os produtos chegam de forma discreta, com frete grátis e vem com tudo que você precisa para retomar a autoestima. E o passo a passo é simples. Entra no link da Manual na descrição do vídeo, responde a um questionário rápido de saúde, um médico credenciado, ele irá avaliar o seu caso e se o tratamento for indicado, ele é produzido por uma farmácia parceira e enviado diretamente para você, sem identificação na caixa. E durante todo o processo, você ainda tem um acompanhamento clínico médico através do WhatsApp direto com especialistas. Então já sabe, entra no link da Manual, usa o cupom TVFlageral e garanta 40% de desconto no primeiro pedido. A necessaire exclusiva e um mini shampoo para você levar aonde for. Manual, cuidando do seu cabelo e da autoestima que você merece. E falando sobre a Aeroflá, esse Aeroflá promete ser o maior Aeroflá da história, né? O Flamengo vai viajar para Lima no final do mês para disputar a Libertadores da América e por causa do Aeroflá, o Flamengo mudou seus planos,
né? O planejamento foi alterado. Porque o normal seria o quê? O Flamengo vai jogar em Minas contra o Atlético Mineiro antes de viajar lá para a final da Libertadores. O ideal seria o Flamengo viajar de Minas direto para Lima, no Peru. Mas o Flamengo fará uma volta para o Rio de Janeiro apenas para poder passar, sentir, curtir o Aerofly. Imagina a cabeça do Jorginho dentro do ônibus, com o pessoal cercando o ônibus, subindo em cima do ônibus. Então, muito boa essa atitude da diretoria rubro-negra. A diretoria poderia ser egoísta, entre aspas, né, e optar pelo melhor planejamento, que seria viajar direto lá para Lima, mas eles voltarão para o Rio de Janeiro para a gente poder fazer o nosso Aerofly, o original Aerofly. Eu tava lá, Flamengo e Palmeiras, quando o Flamengo não podia jogar no Rio de Janeiro, tinha que mandar os seus jogos para distante do Rio de Janeiro, né? Se eu não me engano, foi no ano de 2017, e aí o Flamengo embarcou no Santos Dumont, aeroporto aqui do Rio de Janeiro, lá eu acho que foi para São Paulo, ou foi para algum lugar, não lembro se o mando de campo era do Flamengo. O Flamengo estava jogando lá no Espírito Santo, quando era mando de campo nosso. E aí, galera, a torcida no meio da semana cercou o ônibus, os jogadores do Flamengo ficaram malucos, foi uma insanidade total, tá? Esse Aerofly. E aí as outras torcidas começaram a copiar, né, o Aerofly, e fizeram os aeros deles, mas o aero original é nosso. Então, uma bela atitude da diretoria rubro-negra em optar por voltar ao Rio de Janeiro para a gente curtir, né? Todo mundo curtiu, os jogadores, os torcedores, a comissão técnica, o pessoal da imprensa, né? Esse momento único que são os nossos Aeroflies. E rapaziada, valendo a liderança do Campeonato Brasileiro, hoje às 21h30, o Flamengo enfrenta o São Paulo. Dessa vez a gente não vai jogar no Morumbi, por causa de um show, a gente jogará na Vila Belmiro. Pra mim, uma boa, né? Tirando o adversário ali do estádio que eles estão acostumados, para mim já é uma pequena vantagem em relação ao duelo. Nesse duelo, a gente contará com a volta do Carrascal e também com a volta do Cebolinha, né? Cebolinha que, para mim, é um grande jogador, faz falta sim nesse elenco do Flamengo quando ele está contundido. E só para lembrar para os senhores, essa partida ela terá transmissão ao vivo pela TV Globo. Então, quem não tiver TV a cabo, fica tranquilo que esse jogo terá transmissão. Conforme eu já falei agora há pouco, o árbitro para essa partida é o Rodrigo Pereira Lima, árbitro que expulsou 2 jogadores do Flamengo na partida contra o Bahia, tá? Então vamos ficar de olho na arbitragem, porque a arbitragem é sempre uma incógnita nesse Campeonato Brasileiro. Em relação à provável escalação do Flamengo, o Flamengo deve ir a campo com goleiro Rossi no gol, na zaga do Flamengo, Danilo ao lado do Léo Pereira, na lateral direita o Varela, na lateral esquerda o Alexandro, né? Lembrando que Alexandro e Danilo foram convocados para a seleção brasileira, aí seleção do Ancelotti. Na parte de volante, o Pulgar ao lado do De La Cruz que fez uma excelente última partida, um pouco mais na frente o Arrascaeta, e no ataque aquela dúvida, né? Até porque, segundo o Globo Esporte, o ataque será Luiz Araújo, Lino e Plata, mas com a possibilidade da entrada do Carrascal, que sofreu um edema na costela, né? Não está 100%, mas tem condições sim de ir para jogo. O Flamengo enfrentará o São Paulo e na tabela de classificação a gente está na segunda colocação com um ponto a menos do que o Palmeiras, com 64 pontos, né? O Palmeiras tem 65 pontos e o São Paulo está na 8ª colocação com 44 pontos. Os 2 últimos jogos foram jogos de vitórias para o São Paulo, então eles vão vir com a moral lá em cima, mas vão pegar um Flamengo também muito organizado, com a faca nos dentes, querendo o título do Campeonato Brasileiro, né? Uma grande disputa aí entre Flamengo e Palmeiras, tanto no Brasileirão quanto na Libertadores da América. O meu palpite para esse jogo é um humilde 2-1 para o time rubro-negro. Queria saber o palpite de vocês. Se vocês quiserem, deixa ele aqui embaixo do vídeo. O São Paulo, ele não vai partir para cima igual um louco,
para cima do Flamengo, né? Como ele faz com alguns outros times, né? Ele propõe mais jogo, mas com o Flamengo é mais complicado. A gente sabe que temos um ataque fulminante e o técnico do São Paulo sabe disso também. Então, o São Paulo deve vir com um time mais fechado, aguardando algum tipo de contra-ataque. Um jogo muito difícil para o time do Flamengo, assim como será também para o time do São Paulo, e a gente espera sair com os 3 pontos no apito final. É isso. Se vocês lembrarem, quiserem, deixe também aqui o comentário de quem vai marcar o gol ou os gols para o time rubro-negro para a gente fazer aquela resenha. E lógico, bom jogo a todos. E agora uma bem curtinha para falar sobre delírios de um candidato à presidência. Para quem não sabe, vou até botar na matéria aqui, ó. O candidato à presidência do Grêmio, Odorico Roman, ele prometeu para os gremistas, é um delírio total, né? A contratação do nosso 9 bolado, o nosso Pedro, né, que fez um comercial bem curioso há pouco tempo atrás. Os jogadores do Flamengo estão gastando o nosso Pedrão, mas faz parte da resenha. Qual é o homem que saiu da 5ª série? Nenhum, né? Todo mundo gosta daquela zoeira. Eu não saí da 5ª série, né? A gente cresce em tamanho, mas a parte mental sempre tá naquela zoeira. E foi o que aconteceu com o Pedro, né? Fez aquele comercial da Piracanjuba, uma marca de leite, né? Caiu bem, né? Veio bem a calhar. Ele com um problema, quebrou o osso ali do cotovelo, teve uma lesão grave. O leite ajuda a recuperar. Então, calhou muito bem esse comercial, mas ele não escapou das zoeiras. E uma zoeira também parece ser essa fala aí do candidato que prometeu a contratação do Pedro. O Grêmio está devendo a Deus e o mundo. O Grêmio não tem a organização e a capacidade do Flamengo de disputar títulos. Vocês acham realmente que o Pedro aceitaria sair do time de coração, que é o Flamengo? O Pedro que chorou pro ex-presidente do Fluminense para vir jogar no Flamengo. Vocês acham que ele aceitaria ir jogar no Grêmio? Pelo amor de Deus. É mais um delírio de candidatos à presidência. Queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que o Grêmio tem a capacidade de contratar o Pedro? Ou vocês concordam comigo que isso não passa de uma pura ilusão? Um sonho sem ser realizado é apenas um delírio. E rapaziada, agora apenas uma curtinha pra gente passar algumas informações sobre a grande final da Libertadores, Palmeiras versus Flamengo, no dia 29/11. O horário ele foi definido, o martelo está batido e o jogo será às 6 horas da noite, ok? Antes estava ali um horário de 7 horas, mas a Conmebol antecipou e colocou 6 horas. Uma notícia excelente, que vocês já devem saber, mas para quem não sabe, o Flamengo foi autorizado pela Conmebol por causa de uma mudança de regra em jogar com o uniforme 1, uniforme preto e vermelho, ok? Excelente notícia, né? O nosso manto principal estará em campo. Na final da última Libertadores que a gente jogou contra o Palmeiras jogou de verde e a gente jogou de branco. Dessa vez, preto e vermelho, o nosso manto 1. E a última informação é essa aqui, sobre o preço dos ingressos. O setor amarelo, que é o mais caro, o ingresso estará ali em $320. Se a gente converter para real, dá um pouco mais de R$1.500, deve dar uns R$1.600. No setor rosa, né, que é um setor misto no estádio, o ingresso custará $200. Se a gente converter, dá mais ou menos uns R$1.100, tá? Nosso setor é o setor vermelho e o setor exclusivo da torcida do Palmeiras é esse setor verde. Cada um deles vai custar em torno de R$500, né? Se a gente converter $95, custará em torno de R$500 para a gente colocar aí os nossos jogadores com sangue nos olhos, aquela torcida insana rubro-negra nessa grande final da Libertadores. E as informações estão passadas, horário, uniforme e também o valor dos ingressos. É isso, muita expectativa, né? Parece que a semana não passa em época de final de Libertadores. Vamos lá para cima deles, se preparar da melhor forma possível. E é até bom esse tempo que tem entre a semifinal e a final da Libertadores para a gente conseguir recuperar o nosso Pedro, que está com um problema no braço, mas eu tenho certeza que se tiver que fazer um sacrifício, o Pedro fará nessa grande final. E para fechar o vídeo com chave de ouro, conforme eu já tinha conversado com alguns amigos, o Racing
ele poderia pegar 3 jogos de portões fechados, e foi o que aconteceu, porque o Racing ele já era reincidente, né? Eles quiseram fazer aquela festa, que foi uma bonita festa, na verdade, mas eles têm que aguentar as consequências. Eles jogaram a vida, eles apostaram tudo na partida contra o Mengão. O Mengão foi lá, eliminou eles da Libertadores, e agora, para o Campeonato Sul-Americano ou para a Libertadores, 3 partidas de portões fechados. Eles já eram reincidentes, já tinham pegado um jogo por causa do mesmo tipo de situação, optaram por arriscaram, e além dessas 3 partidas, eles pegarão, se eu não me engano, mais 2 jogos sem nenhum tipo de instrumento, sem faixa, sem bandeiras. Então um prejuízo muito grande para o Racing, que foi eliminado pelo nosso Mengão, e o nosso Mengão está na final da Libertadores. Então é isso, apenas uma curtinha aqui para fechar o vídeo com chave de ouro. Não adiantou aquela festa toda, não adiantou peitar a Conmebol, não adiantou fazer aquele clima hostil, porque quem inventou o clima hostil foi o Mengão. Então o Mengão ele tem um antídoto contra qualquer tipo de pressão adversária. É isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscrevam no canal, não se esqueçam de clicar no link aqui na descrição do vídeo e fazer o cadastro lá na manual para quem já está com aquelas entradas que antigamente não tinham no couro cabeludo.